Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, uma semana se findou, estamos em Tua casa para Te adorarmos nesta hora. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado protetor dispensado a cada um de nós. Queremos Te agradecer pelo perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer pela esperança que temos de que em breve estaremos eternamente contigo. Queremos Te agradecer, Senhor, porque dia a dia o Senhor anda com cada um de nós, nos guiando, nos orientando, nos levantando e nos colocando novamente na Tua certeza do Teu amor e do Teu cuidado. Pai Santo, nesta manhã em Tua casa nós queremos colocar perante Ti não somente os nossos agradecimentos, mas também suplicar a bênção deste dia sagrado, que repouse sobre cada um de nós e sobre os nossos familiares, que repouse sobre a Tua igreja em toda a face da terra. Pai querido, nós queremos colocar perante Ti o nosso coração e sermos renovados em Tua presença. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz também, através das mensagens cantadas, tocadas, através do louvor queremos prestar a Ti, que nós possamos ouvir através das músicas, a Tua voz falando no nosso coração. Queremos também, Senhor, ouvir a Tua voz através do do irmão Hélio nesta manhã. O Senhor o escolheu para pregar e falar a cada um de nós, e nós o colocamos como igreja em Tuas mãos e suplicamos a unção do Teu Espírito sobre ele. Que o mesmo Espírito, Senhor, que irá usá-lo, ilumine a nossa mente para compreendermos e vivemos na Tua fé. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder
que em nós opera, a este, glória da Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Contemplo uma igreja repleta, ouvi a maravilha do louvor a Deus e não poderia deixar de iniciar as minhas palavras a este povo que Deus reuniu neste lugar, nesta região, sem antes este louvor, esta adoração ao nosso Deus. Hoje a festa é nossa. Hoje a festa é de aniversário. Hoje a festa é de gáudio. Hoje a festa de louvor, mas é festa de adoração. E é por isso que nos lembramos primeiramente e em todo o transcorrer, desde o início desta comemoração, desde o início desse congraçamento cristão, nos lembramos primeiramente daquele que todas estas coisas fez e opera. Eu acabo de receber, antes de entrar aqui, 2 mensagens solicitando que, por favor, oremos nesta manhã por um grupo de famílias que está angustiado, sofrendo a dor da perda de seus familiares, face a ataques horríveis que estão sendo vítimas os elementos da Polícia de São Paulo, do Corpo Policial de São Paulo. Nestas últimas horas, 5 policiais foram trucidados da maneira mais cruel, da maneira mais indigna, alguns diante dos seus familiares, diante dos seus filhos. Uma coisa hedionda está outra vez acontecendo em nossa cidade. E as famílias nos pedem, orem por nós familiares e orem por aqueles que estão operando este trabalho de defesa da população, aqueles que estão cumprindo o seu dever de policiais. Então, neste instante, eu prossigo com uma curta oração de intercessão por estas famílias que estão sofrendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que Tu estás presidindo todas as coisas neste mundo, onde casos terríveis estão acontecendo. E agora, Senhor, os nossos vizinhos, os policiais que foram providenciados para guardar os nossos lares, os nossos bens, as nossas vidas e os nossos ideais, estão sendo uma vez mais atacados por este poder terrível do mal, este poder do mal organizado contra as suas famílias. Alguns policiais foram mortos, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito console os corações dos parentes destes familiares falecidos. Te pedimos também que os Teus santos anjos olhem pela vida daqueles que nos defendem. Abençoa-os, guarda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então na nossa festa. E é interessante que nesta festa as coisas acontecem coincidindo até com outros acontecimentos da nossa igreja. E quando nós nos lembramos de que hoje 2 escolas sabatinas estão sendo realizadas, eu chamo a atenção para a razão da existência da nossa igreja. A igreja geral, a igreja mundial, a igreja
Universal Adventista do Sétimo Dia. E, mais especificamente, aquela que nos toca no coração, aquela que nós dizemos a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Alvorada. E notem o seguinte, na lição da Escola Sabatina de quinta-feira, 21 de 6 de 2012, há uma expressão correspondente à nossa existência quando os nossos líderes escrevem nesta lição de Escola Sabatina o seguinte: a razão pela qual nossa igreja existe é a mesma pela qual avaliamos. Acreditamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu aqui diria Igreja Adventista do Sétimo Dia da Alvorada, foi levantada neste momento específico da história da Terra como parte do plano de Deus de levar o Evangelho ao mundo todo. Em outras palavras, existimos para conduzir pessoas para o reino eterno. E mais adiante, respondendo a uma pergunta, a pergunta número 10 da lição da Escola Sabatina, diz-nos o seguinte: que ensinamos, então, na base da nossa identificação evangelística do sétimo dia? E aí, então, vem a resposta. Apocalipse 14, 6, 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Prezados irmãos e amigos, estas coincidências, nestas horas deste dia, são coincidências preciosas. Nós aqui estamos de 52 anos atrás, neste território, neste lugar, nesta região da capital do nosso estado, porque Deus determinou que aqui se organizasse um povo para realizar este tipo de adoração. Sem esta finalidade, sem este objetivo, eu perguntaria para vocês: por que estaríamos aqui? Por que estaríamos aqui assentados, quem sabe ouvindo, como em muitas outras igrejas que se estabeleceram também nesta região, mas que fazem a Deus uma adoração manca, uma adoração onde faltam aspectos da vontade e da justiça do Senhor? Nós aqui estamos para adorar. Esta é a nossa principal finalidade. Mas pedimos hoje permissão ao nosso Deus. Estamos adorando desde o início desta reunião, nestes cânticos, nestes sons, na presença dos irmãos, as orações. Mas agora pedimos ao Senhor: Senhor, permita-nos que no culto a Ti façamos hoje uma pequena interrupção para festejarmos o nosso aniversário, festejarmos o aniversário da nossa igreja. E eu quero nesta manhã, antes de mais nada, dizer assim: hoje a festa é de vocês, hoje a festa é nossa. Nada de semblantes tristes, nada de semblantes preocupados com este tempo que é cruel, que é difícil, mas vamos, obrigado. Vamos homenagear a nossa igreja, vamos homenagear os nossos irmãos, Vânia. E como não podemos dar flores para todos, nós hoje vamos homenageá-los com esta rosa que aqui está.
esta homenagem nossa para todos vocês e para todos nós. Muito obrigado, Vânia. E nós, então, continuamos agora com a nossa festa, rememorando e fazendo algumas homenagens neste pequeno tempo que precede algo que eu quero dizer a vocês sobre o tema que nós escolhemos para esta manhã. Irmãos, eu e outros que permanecemos na janela do tempo, vendo passar esta igreja pela história da humanidade, eu posso dizer a vocês que ficamos extasiados quando nos lembramos de como nascemos, do que éramos, o que vivemos e para onde nós vamos indo agora. Hoje a Igreja da Alvorada é isto que vocês veem. Uma das maiores, uma das mais estruturadas igrejas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem nesse país. A igreja está aqui estruturada não para uma satisfação nossa, egoísta, mas ela está aqui estruturada para que nós participemos desta missão gloriosa que é a missão de levar o Evangelho aos povos. E vocês viram o hino da Igreja da Alvorada, aqueles que nele trabalharam, introduziram justamente estas coisas. O sonho de alguns poetas da fé, lá no passado, já previam que esta igreja crescesse, já previam que ela realizasse esse trabalho. E diz naquele hino o seguinte: um lugar como este, para abrigo daqueles que estão passando mal, sofrendo, vivendo as suas angústias na estrada dessa vida, que muitas vezes é uma estrada para nós toda bonita de asfalto, mas outras vezes é uma estrada cheia de espinhos. E lá no nosso hino diz também o seguinte, que a nossa missão é esta de conduzir o povo, é esta de levar a verdade àqueles que ainda não nos conhecem. Agora notem vocês o seguinte, nós crescemos, e nós, como um processo normal de todas as coisas dessa vida, também tivemos um começo, nós tivemos um meio e nós estamos caminhando para um fim. Tivemos um começo, eu diria assim, modesto, um começo humilde, e fomos crescendo, nos tornamos uma grande família, como vocês testemunham com a presença de todos hoje aqui, e vivemos este meio de tempo preocupados porque do início algumas perdas foram acontecendo. E isso é muito triste. Este é o preço, eu sempre digo, que pagam aqueles que são longevos. Aqueles que duram um pouco mais, que Deus permite que vivam mais para ver, a estes há um peso também no seu viver. É este preço que nós pagamos quando nós nos despedimos de algumas pessoas que queremos bem, de algumas pessoas com as quais nós convivemos. E nós, como Igreja da Alvorada, não escapamos disso. Do nosso começo, já ao passar para o nosso meio, da primeira geração, dos fundadores, dos pioneiros, daqueles que deram o primeiro arranque desta igreja, para o meio, para a grande expansão, para a diáspora da Alvorada, por todos os estados do Brasil, onde vocês forem, vocês encontrarão talvez alvoraldenses, aqueles que aqui estiveram. E muitas vezes, quando eu estou fora, vou visitar uma igreja, ao sair, eu permaneço mais, muitas vezes, 1 hora, conversando com aqueles que aqui já estiveram e que agora estão distantes em outras cidades, de outros estados. E através da internet, seguidamente recebemos comunicados, recebemos mensagens de amor e de carinho, dizendo: fulano, beltrano da Igreja da Alvorada, eu sou fulano de tal, você lembra? Eu agora estou aqui na Inglaterra,
mas eu estou matando as saudades de vocês através da internet. Outros já nos comunicaram o seu amor, a sua amizade, a sua saudade de países distantes como a China e de outros lugares mais, espalhados pelo mundo. A diáspora da Igreja da Alvorada por este mundo, sempre conduzidos os seus membros naquele espírito missionário de levar a mensagem a todo mundo. Que maravilha, irmãos! Isto é uma grande felicidade para nós. Mas enquanto nós crescemos, enquanto somos a segunda geração desta igreja, e ela crescendo mais, e ela tornando-se notável pelas suas coisas, sem nenhum orgulho, uma igreja musical, uma igreja de louvor, uma igreja de oração, uma igreja de confraternização, a fraternidade cristã, uma igreja de lutas, uma igreja de trabalhos, mas uma igreja de vitórias, uma igreja que se expande. Enquanto isto acontece, irmãos, os nossos irmãos da primeira hora foram tombando, foram fazendo falta para nós. Irmãos, esta cadeira que aqui está, esta cadeira, irmãos, é a cadeira de um dos fundadores desta igreja. Esta é a cadeira que muitas vezes ouvimos sentado, nos reunimos nos nossos pequenos concílios de uma igreja pequena, na sua residência, com a sua família, com a sua esposa, o nosso querido irmão Hildebrando Felker, hoje repousando no Senhor, hoje descansando das labutas, para um dia ressuscitar em Cristo e reconhecer em todos aqueles salvos através da Igreja da Alvorada a mãozinha que ele deu como fundador desta instituição social e religiosa a qual pertencemos hoje. Mas como ele, irmãos, outros nós perdemos. Fomos perdendo um, perdendo outro, e perdendo outro, e perdendo outro, irmãos. E o coração foi se amargando, foi ficando pequenino. E eu hoje olho, estou vendo ali a minha esposa, e muitas vezes nós pensamos, que triste, mas que glória. Que triste que os perdemos, mas que glória que eles existiram, que glória que eles nos dão esta satisfação de hoje podermos ver o progresso, o crescimento, a realização e a glória da igreja que um dia julgaram que era por bem fundar. E nesta manhã gloriosa para nós de 52 anos, aqui está a nossa humilde homenagem àqueles que tombaram. Nas cabeças de vocês estão as imagens, os nomes destas pessoas que eu não posso enumerá-las todas nesta manhã. A cada um cumpre agora elevar o seu pensamento e lembrar-se daquele irmão, daquele que hoje é passado, mas que no seu presente preparou o terreno, preparou o idealismo, preparou aquilo que haveria de nos conduzir a este dia, um dia de 52 anos. A eles as nossas homenagens. Mas, irmãos, eu tenho mais algumas homenagens aqui para fazer, homenagens que eu sempre quis fazer e nunca eu consegui. Nesta manhã, eu não posso perder esta oportunidade, irmãos. Eu quero homenagear nesta manhã, eu quero homenagear neste dia a dois tipos de pessoas. Primeiramente, eu quero homenagear
aqueles que são os tarifeiros, aqueles que são os portadores das pequenas missões, mas que se tornam grandes missões quando no conjunto da igreja. Por vezes, nós nos louvamos de sermos uma igreja organizada, grande, produtora de grandes pessoas que estão vencendo a cada dia na obra do Senhor. Temos lá nos Estados Unidos um grande número de músicos extraordinários, compositores. Temos aqui, na divisão sul-americana, o presidente da nossa divisão sul-americana, ex-pastor desta casa, e quantos outros pastores e membros da comunidade humana que passaram por aqui e são pessoas preeminentes. Temos aqui, eu diria assim, espetáculo glorioso a cada sábado. Música excelente, adoração genuína. Mas, irmãos, por trás disto estão esses que eu quero homenagear nesta manhã. E eu vou apenas fazer referência. São tantos os trabalhos, são tantas as missões anônimas desta igreja, que nós não vemos, que não aparecem nas plataformas, que não são citadas pelos demais, mas missões humildes na igreja de Deus. Vocês já perceberam que cada sábado nós temos nesta igreja flores maravilhosas, arranjos lindos. Eles estão, eu registro sempre que eu posso, nas minhas maquininhas, essas belezas que são trazidas aqui para enfeitar o nosso culto de adoração. E nós muitas vezes não nos lembramos destas mãos que trabalham, que realizam este trabalho para enfrentar esta casa. Um desses dias passados, conversando com uma destas pessoas que faz este trabalho, eu disse: prossiga, porque isto não é fruto do seu talento apenas, isto é uma bênção de Deus para a nossa igreja. Mas vamos dizer rapidamente aqui algumas das outras missões humildes desta igreja. Quem acerta o relógio, quem o mantém funcionando, o cuidado com as partituras dos corais, da música, a conservação, a reprodução deste material, o cuidado com as becas, o cuidado com os microfones, com toda esta parafernália tecnológica que existe hoje e que foi introduzida no seu tempo na nossa igreja. O controle dos pianos, coisa difícil, irmãos. Somente aqueles que o fazem sabem como isto é difícil. Os estacionamentos, um trabalho que nem seria daqueles que cuidam dos nossos automóveis lá fora, mas eles o fazem com todo amor. A correspondência, quanta gente que mora aqui em São Paulo recebe a correspondência, as comunicações da sua família de lugares distantes do Brasil, via Igreja da Alvorada. E há quem cuide disso, o ar-condicionado. Ai, que frio, ai, que calor, regula. E lá está o nosso irmão regulando o ar-condicionado. Todas as etapas de trabalho com as edições dos nossos boletins. Um trabalho, irmãos, que só quem faz também sabe como é difícil, como às vezes é exasperante para conciliar o desejo de todos. Que mais? O controle e atualização dos murais que nós utilizamos. Quando lemos as notícias, como somos informados das coisas que estão acontecendo, o controle daqueles painéis são feitos por irmãos dedicados, na humildade e no anonimato. A utilização de uma coisa tremendamente difícil para uma população como a nossa, e um lugar como o nosso,
que é aquele chaveiro pesado que tem talvez quase 1000 chaves para controlar todas as portas, entradas e saídas desta igreja. A mesa de recepção no saguão da entrada, onde você recebe um sorriso, um cumprimento e um abraço. A higiene das instalações sanitárias e das mais dependências de conforto. O cuidado com a filmoteca, o cuidado com aqueles CDs, DVDs, que lá estão guardadinhos e prontos para serem retirados e animarem, quem sabe, um domingo à tarde ou uma noite social na residência de um dos nossos irmãos. O controle geral da água, as Adrianas, aquelas que são muitas vezes deixam as suas famílias para tocar a ADRA, para tocar aquela instituição que sempre está servindo a todos os departamentos da nossa igreja. Os cabos de energia, aqueles reaisinhos economizados nas famílias, aquele dinheirinho guardado para vir ser depositado no sábado nas sacolas da oferta, as orações e as súplicas feitas nas madrugadas por aqueles irmãos que oram por outros que estão sofrendo e estão necessitados. As orações de súplicas e os conselhos ao pé do ouvido. Quantos recebem conselhos? E irmãos, apenas para ilustrar isto que eu estou dizendo, quando eu estava aguardando a minha entrada aqui, um irmão chegou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse: o senhor sabe quem eu sou? Eu disse: eu sei. E ele disse: eu estou aqui por sua causa. Um conselho, um conselho para aquele jovem, e ele retorna ao nosso convívio. E isto é comum, estes que fazem esse trabalho maravilhoso, mais ainda, um aperto de mão, um abraço bem apertado, que muitas vezes nós damos. Esta homenagem a todos estes que diuturnamente estão nos ajudando, vamos dizer, de uma forma humilde, quem sabe anônima, mas de todo o coração. Mas, enquanto uns caíam, enquanto outros cresciam, nós tivemos sempre o apoio das organizações superiores. Aqueles que nos dirigem, aqueles guias espirituais, não nos têm faltado. E a prova está nesta mensagem que hoje eu ouvi, da presidência da Associação Paulista Sul, regozijando-se conosco neste dia de festa da Igreja da Alvorada. Mas, irmãos, não podemos nos esquecer. Por aqui passaram pastores que foram verdadeiros pais e amigos. E eu quero aqui citar o nome para que vocês não esqueçam, para que não caia no esquecimento a passagem destes homens entre nós. Josino Campos, o primeiro. João Mendes Rabelo, o segundo. Os dois falecidos. Carlos Tavares, ou melhor, Elias Lombardi. Carlos Tavares, também falecido. Lorival Ferreira, também falecido. Hélio Pereira. Graças a Deus, a partir daqui, todos ainda no convívio da sociedade, alguns enfermos, alguns muito enfermos, outros ainda no gozo perfeito da saúde, mas João Isídio da Costa, Jorge Anacleto de Souza, Edson Lima, Moisés Ribeiro de Souza, Darcy Gorski, Ézer Giroto, Edemar Lamarques, Nelson Luque Gomes, Ayrton Keller, José Varga, Josué Cardoso dos Santos,
Edson Inácio Ribeiro, Paulo Silas, Luiz Silva Melo, Elias Brenha e agora conosco o atual pastor Dirceu Zanella. A eles também homenagem significativa e especialmente a incorporação da nossa homenagem que fizemos aos nossos irmãos, aos 4 valentes pastores caídos também e que já estão no seu repouso. E agora, irmão, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: neste meio de tempo, que foi a 2ª geração desta igreja da Alvorada, o mundo sofreu uma radical transformação. Infelizmente, em muitos dos seus aspectos, na maioria dos seus aspectos, essas transformações foram cruéis para a humanidade. E hoje nós estamos vivendo dias escuros, dias tremendos, a crueldade disseminada por todos os lugares, a irresponsabilidade política, todo tipo de irresponsabilidades espalhadas pela sociedade humana. E a Igreja da Alvorada, neste seu ciclo de crescimento e de missão no mundo, tendo que enfrentar muitas destas dificuldades, mas outras maiores virão, porque nós estamos caminhando rápida e efetivamente para o fim de todas as coisas. Mas, irmãos, esquecendo esta parte, nós lembramos que atingimos a 3ª geração. Aqueles que não tombaram, aqueles que prosseguiram em vida pela graça de Deus, puderam ver a 2ª geração, viver a 2ª geração, e agora estão vivendo também a 3ª geração. Nós estamos vivendo agora a geração jovem da Igreja da Alvorada, esta geração que nasceu neste lugar, filhos desta igreja, que vimos ainda nos seus primeiros passos, no colo dos seus pais, nos jardins de infância da igreja, nas apresentações das criancinhas, nos cânticos dos nossos corais infantis e juvenis, agora jovens, agora realizados, agora profissionais, participantes da sociedade humana e pessoas de uma dignidade extraordinária, exercendo, entre outras coisas, o ancianato da nossa igreja. Nunca o ancianato da Igreja da Alvorada foi tão jovem como é hoje. Nunca a Igreja da Alvorada teve tantos jovens reunidos, produzindo seus programas, realizando os seus impactos em todos os sentidos e auxiliando os departamentos da igreja. E a esta juventude, nesta manhã, aqui está a flor de homenagem. Nós os homenageamos e nós rogamos aos céus que o Senhor os proteja, porque esta é a geração que terá que dar o testemunho fiel, que será a geração do fim dos tempos da igreja nesta terra. E estes terão que dar o seu testemunho. Irmãos, quanto nós poderíamos dizer de outros que merecem as nossas homenagens neste dia de aniversário. Mas não nos ocorre no momento e não temos tempo para isso, e então queremos deixar que vocês pensem, que vocês lembrem daqueles que sentaram ao lado de vocês, daqueles que viveram nesta igreja. Lembrem-se, por exemplo, eu estou vendo aqui, junto de nós, e me lembro de todos aqueles que foram os acólitos, os companheiros que ajudaram no pastorado desta igreja após terem sido formados nas faculdades de teologia, vindo aqui para estar conosco. Vejo ali o casal, o Igor, que hoje está praticamente cuidando da nossa juventude, da nossa mocidade. E muitos outros que vieram neste tempo recente e outros do passado. Quantos nos ajudaram aqui? Não nos lembramos, muitas vezes. Somos, às vezes, até injustos
em não citar os seus nomes, mas eles estão aqui e outros se foram, mas estão nas lembranças, pelo menos de alguns irmãos desta igreja. A eles, a nossa completa homenagem. E agora, irmãos, nesta altura, eu quero justificar aquilo que o boletim apresentou quando disse que o tema, o foco da mensagem espiritual para esta manhã, curtíssima, mas uma mensagem espiritual, seria exatamente a colaboração que nos é dada pelo poder de Deus, por vontade de Deus, quando nós merecemos a sua atenção para edificar-nos em algum determinado assunto. E eu então quero dar um testemunho pessoal, o testemunho meu, que reformou, que balançou, que fez com que eu tivesse uma nova vida e uma nova visão, não só espiritual, mas uma visão de mundo diferente. Eu era supervisor do Estado, Secretaria de Educação, e corria meio São Paulo visitando as escolas. E um dia era um dia de manhã, eu estava na região onde hoje é Carapicuíba, aquela zona ali, um esplanadão grande, não existia nada do que existe hoje por ali. Estava passando com o meu carro e, de repente, eu vi uma aglomeração. Era vésperas de um grande desfile, o desfile de 7 de setembro, quando ainda os desfiles eram também não só militares, mas desfiles de estudantes, de corporações. E naquele dia estavam os militares do Exército preparando a sua parte no desfile, organizando os carros de combates, que eram grandes, e eles estavam naquela esplanada, treinando para depois desfilar nas avenidas e nas ruas. E ali estava um grande aglomerado de pessoas e um vozerio, e eu, curioso, quis ver o que era. E quando eu fui chegando mais perto, eu fui reconhecendo que lá estavam alguns carros de assalto, alguns tanques, e eram os Shermans, que o Brasil havia recebido como presente pela sua participação na Segunda Guerra Mundial. Dos destroços da guerra, a América do Norte nos mandou um grande número de tanques, de grandes tanques oferecidos para as nossas Forças Armadas. E quando eu fui chegando ali perto, irmãos, ali estava um tanque. O seu condutor não o soubera conduzir bem, perdera a direção daquele grande carro de guerra. E agora aquele carro estava parado e não ia nem para frente nem para trás, porque atrás ele formava com as suas garras, vamos dizer, com as suas correias, ele se enterrava mais no chão, porque na frente ele fora bater numa grande pedra que a prefeitura do local não havia tirado ainda. Era um pedaço de um pequenino monte que ali existia, todo ele de uma pedra grandiosa. E um evangélico aproveitara como que uma laje que ali estava, como um quadro negro que ali estava, e antes de todas aquelas experiências militares, ele escreveu com tinta branca: eu chamo a atenção dos irmãos para o que está em São João, no capítulo 15, e no verso 5, que diz assim, no 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E terminava o texto
que aquele evangélico escrever em branco sobre a pedra escura dizia então assim: porque sem mim nada podeis fazer. E eu, diante daquela cena, eu então maravilhei-me daquela ilustração que, sem querer, o exército e a prefeitura do local estavam dando. Sem mim nada podeis fazer. Ali estava a força tremenda, bélica, toda poderosa, talvez a maior existente na região no momento. Como nada, como pouco, como sem efeito, diante daquele texto que dizia: sem mim nada podeis fazer. E atrás destas 3 letrinhas, M-I-M, ali estava a personificação do poder. Sem mim nada podeis fazer. E eu voltei para casa e aquilo estava marretando na minha cabeça: sem mim nada podeis fazer. E eu vivi um tempo religioso de buscar salvação através de obras, através de trabalhos, através de entrega física, através de pensamentos estúpidos, bobos, de que eu é que estava fazendo, de que eu é que estava realizando, que a minha força, e aquilo começou a bater: sem mim nada podeis fazer. E eu entrei em casa e fui para a Bíblia e li: sem mim nada podeis fazer, e li o capítulo 15 de João. Maravilhoso, e engoli todas aquelas coisas que ali estavam. E eu li, irmãos, todo o Evangelho de João. E durante todo esse tempo, a marreta batendo: sem mim nada podeis fazer. E depois de ler e depois de estudar, olhando, eu disse: por que não dar uma reviravolta nestes textos? Por que não modificar um pouco? Por que não reorganizá-los para sentir melhor o que este verso quer dizer? E eu então, irmãos, comecei a reformular a forma, sem perder o conteúdo. E vocês querem ver no que deu? Olhem que coisa interessante. Um minutinho só, e aqui está. Quando eu cheguei, irmãos, em João 15:15, ali estava a mensagem maravilhosa que ia modificar a minha vida toda. Dizia assim: já não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Descobri, irmãos, eu estava tentando realizar, queria ver a igreja prosseguir, mas era com a minha força, era com as minhas mãos, e eu estava enganado que sem Jesus eu nada podia fazer. E agora eu encontro esse Jesus neste texto dizendo o seguinte: já não chamareis servos, não és mais servos do pecado, não és mais servos de uma interpretação religiosa errada. És agora o meu amigo. Eu o chamo de amigo, porque agora para você não há mais segredos. Tudo que o meu Pai contou para mim, eu vou passar para você. Para os servos que estão em pecado, aqueles que estão ainda olhando para dentro de si, não há o conhecimento pleno da verdade, não há libertação, mas para os amigos de Cristo há esta libertação, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aí eu, na reorganização, pulei para João 15:16, e ali eu encontrei: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Irmão, nessa hora, eu não sei se caí em pranto, mas eu estava completamente desintegrado, desmontado.
Porque muitas vezes eu dissera para outras pessoas: ah, eu me entreguei a Jesus, eu busquei a Jesus, mas aqui, aquele amigo estava me dizendo assim: não vos escolhestes vós a mim. Não somos nós que escolhemos a Deus, não somos nós que escolhemos a Jesus, não somos nós que vamos buscar, Ele nos escolheu. É o namoro à traição. Quantos namoros eu vi na vida de professor, de amigos dos alunos, de meninos, de moços, desesperados, amando desesperadamente as meninas, algumas meninas da escola, sem coragem de chegar para elas e de dizer: olha, eu te amo, eu gosto de você, eu gostaria de te namorar. E quando um mais desavisado chegava e dizia: olha, ela dizia assim: não precisa dizer, eu já gosto de você há muito tempo, só que eu te amo à traição. Eu também não tive coragem de dizer, mas aqui o Senhor nos diz: eu amei você primeiro. Irmãos, que maravilha quando nós temos um amigo como este. E aí prossegue então dizendo o seguinte: para que vades e deis bons frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quando pedirdes em meu nome, a meu Pai vou-lo conceder. Nós temos, irmãos, o poder à nossa disposição. Temos o Senhor querendo realizar por nós. Diz-nos aqui: tudo quando pedirdes, vos sereis ofertado pela graça de Deus. E João 15, 10, então nos diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Que amor é este, irmãos? Que amigo é este maravilhoso? Jesus, que muda completamente a vida de um ser, porque não estamos mais escravizados, não somos mais vítimas de um poder que pensamos que é truculento, mas somos alvo, vamos dizer assim, de um amor maravilhoso que promana do trono de Deus. E ainda eu prossegui remexendo nessas coisas que ali estavam em João 15, e vinha então eu fui à parábola da videira. Eu fui ao começo, e aí eu pude entender aquela parábola, que eu não estava mais meramente encostado na videira, que eu não estava em vias de perecer, de secar, mas que agora eu estava enxertado na videira, como neste vaso, numa figura ilustrativa, está enxertado este galho, esta flor. Agora eu estava em Cristo, eu tinha este poder de viver em Cristo, e então isto me engrandeceu, porque eu tinha um grande amigo. Mas, irmãos, fiquei pensando como seria se tudo fosse fácil, se tudo não tivesse nada para fazer. E então cheguei ao versículo 15, ou melhor, ao versículo 10 do capítulo 15, e ali eu encontrei escrito o seguinte: Jesus, este amigo, este Salvador, dizendo para mim e para todos: se guardardes os meus mandamentos, perecereis no meu amor, do mesmo modo que eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E prosseguiu ainda dizendo no capítulo 12: o de Deus e de Jesus, mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu então me senti outra vez pequenino, quando eu vi que vos ameis uns aos outros. E esta mensagem eu trago nesta manhã, que é o legado que Deus nos deu. O que é o legado?
há uma porção de definições de legado. A que mais eu encontrei que nos satisfaz em relação a este verso é que é um bem que recebemos sem merecermos, mas porque alguém nos legou, alguém que é o proprietário deste bem, nos fez a transposição da sua propriedade. Aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. E prosseguindo, 15, 7, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E eu fiquei pensando, que amigo maravilhoso, afinal de contas eu ganhei. Ele dá a sua vida, ele não é um companheiro, ele não é um profissional com o qual nós trabalhamos, ele é realmente um amigo. E nesta altura, irmãos, eu quero citar apenas duas pobres definições, mas que dizem assim: cada pessoa que passa em nossa vida é única. Notem bem isto. Cada pessoa que passa em nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. E Platão, então, sobre a amizade, dizia o seguinte: a amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. Que bela definição de felicidade e de amizade. E o nosso amigo oferece para nós um amor desse tipo. Ele está sempre querendo o nosso bem, sempre querendo que vivamos. E neste instante, irmãos, este legado chega até nós, chega até esta igreja. E eu digo aos nossos irmãos, não desprezem este legado. Não há melhor amigo para nós termos. Este é o nosso amigo. Este é aquele que diz: sem mim nada podeis fazer. E quando nós vamos a ele, nós então podemos tudo. E ele então nos faz voltar agora para um compromisso já do passado do povo de Deus, que nós queremos nesta manhã renovar com aqueles que queiram reconhecer que nada podemos sem Cristo. Aqueles que queiram entregar a sua vida a este Salvador bendito que nos é dado por Deus num legado extraordinário. Este é o legado para o nosso tempo. Este é o legado para uma igreja que tenha a juventude hoje a puxar o seu carro. Quando eu vejo, irmãos, anunciando, organizando, guiando, sugerindo, em última análise, dirigindo os irmãos da igreja, o nosso irmão, primeiro ancião da igreja, menininho dos meus tempos de ancião de igreja aqui, quando eu poderia esperar que este Dalmo iria ser um dia o meu condutor nesta igreja, iria ser o meu diretor, ele iria ser o primeiro ancião desta igreja. Irmãos, não desprezemos este legado do Senhor. E nesta manhã, eu quero então renovar aquele concerto que foi feito com os antigos no passado. E esta renovação deste conceito, eu peço que o nosso regente, por favor, venha para renovar conosco este concerto maravilhoso que aparece em Crônicas 7:14. O povo pensava que estava pronto e que já ia entrar para a sua grande missão naquele tempo, mas não estava pronto. E nós, irmãos, ainda não estamos prontos. Se nós estivéssemos prontos, nós já estaríamos no reino eterno a esta hora,
porque as leis dominicais, elas estão arquivadas há perto de 100 anos nos Estados Unidos. Há 100 anos estão maquinando para impor as leis dominicais a todo mundo. E sabem por que não aconteceu? Porque não estamos prontos. E agora vocês vão ouvir a proposta que Deus faz para todos nós. E aqueles que aceitarem esta proposta, aqueles que realmente quiserem aceitar este concerto, não precisam fazer nada mais do que baixar a sua cabeça e dizer: Senhor, eu te aceito. Este é o momento em que aceitam o legado para viverem na conformidade deste concerto e deste poder que Deus nos promete. Vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. Sim.
Você não precisa fazer nada espetacular. Eu podia fazer um apelo sentimental para vocês aqui, mas mais apelo sentimental que este, impossível. Eu vou fazer um apelo racional para vocês. Se depois de você ter conhecimento das coisas de Deus, como a Bíblia nos revela, saber que você tem este legado, você não aceitar, eu tenho pena de você. Porque não é sentimental, não é um arrobo. É 2 mais 2 são 4. É racional. Se eu não aceitar, e aceitar autenticamente, eu estou perdido. Então, eles cantaram, vocês respondem tacitamente, que é muito valioso isto, para vocês mesmos e para Deus. E Deus dizia assim, e orar, é o final deste apelo. Não é um apelo, é um concerto. Escritura passada. Se vocês orarem, se vocês se arrependerem, eu virei e o quê? Abençoarei vocês, a própria terra eu abençoarei. Esta é a hora. Pense. Levantem-se e vamos orar. E eu queria fazer um agradecimento em público a Deus, porque você veio, porque esse é o templo do Senhor, porque aqui nós estamos em adoração. Mas eu queria agradecer ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus por ter o professor Hélio conosco. Deus é o nosso mestre. O Senhor Deus é o nosso sempre homenageado. Mas abaixo do Senhor nós temos um mestre aqui nessa igreja, e é o professor Hélio. Que Deus o abençoe, que esteja Obrigado. sempre conosco. E na presença de todos os membros da igreja, do coral, nós todos queremos dizer que amamos o Senhor, viu? E eu os amo. Os amo a todos. Não venho muito no segundo culto, mas não é porque eu não gosto de vocês, não. Eu amo todos vocês. É que as circunstâncias impedem. E hoje mesmo eu estou com vocês contrariando a minha natureza, porque na minha idade a gente sofre um pouco com 2 cultos seguidos, falando. E outra coisa, eu não gosto, se eu tivesse vindo aqui repetir coisa por coisa o que fizemos no primeiro culto, era uma falsidade tremenda, é um teatro. E eu não quero isso. Eu estive espontâneo. Falei muita coisa, não falei que não estava no primeiro, e não repeti também muita coisa do primeiro, mas porque eu sinto isto. O amor, nossa, o amor é isso que vocês sentem, é espontâneo. Viu? Muito obrigado por tudo para mim. Olha, naquela cadeira ali. Não, nós queremos homenagear o Senhor que está conosco todos estes anos, que permaneça até a volta de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou levar para Deus minha seja esposa. louvado pela sua vida. Se um dia alguém quiser tirar uma fotografia nessa cadeira do irmão Hildebrando, ela é nossa agora. Está na nossa casa e nós não iremos criar a menor dificuldade. Vamos lá, gente, eu mesmo tiro. Pá, uma fotografia, você guardar, dizer assim, ó, essa cadeira que você está vendo aí no retrato é a cadeira do fundador da igreja, da Alvorada. Está lá em casa, as ordens de vocês, nós a estimamos muito. Ore Vamos conosco. orar abraçados. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Senhor Deus, aqui está o professor Hélio. Senhor Deus, aqui estamos nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve presente aqui desde o primeiro momento. Muito obrigado porque ao entrarmos na tua casa, o Senhor nos recepcionou. Muito obrigado porque o Senhor sempre chega à frente, sempre estará à nossa frente. Ao Senhor seja toda honra, toda glória. E aqui a tua igreja quer declarar que em nenhum outro momento procuraremos outro Deus. Não há outra rocha para a sua igreja, a não ser o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.